Olá, o Justiça em Questão de hoje fala sobre a responsabilização de motoristas que batem em postes de iluminação. Você sabia que eles são obrigados a pagar o conserto? Essa conta pode sair cara. Saiba como a tradução juramentada é usada para atender às solicitações do Judiciário. E conheça o trabalho realizado pela Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente de Belo Horizonte. O Justiça em Questão apresenta o balanço do mutirão carcerário realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E mais, entenda o que é o foro privilegiado e quem tem direito a esse benefício. Nosso programa começa agora. O sistema prisional brasileiro está em crise. Em Minas Gerais, o déficit de vagas é de quase 90%. Com o objetivo de contribuir para o enfrentamento desse problema, o Tribunal de Justiça Mineiro realizou um mutirão carcerário. A iniciativa buscou diagnosticar a situação jurídica de cada preso que cumpre pena no estado. Os resultados do estudo foram apresentados ao governador de Minas, Romeu Zema, e ao deputado Agostinho Patrus, chefe do Legislativo Mineiro, entre outras autoridades. A apresentação também foi marcada pelo anúncio da liberação de verbas pecuniárias para a construção e ampliação de associações de proteção e assistência aos condenados, as APACs. Durante 3 meses, um grupo de juízes fez um levantamento da quantidade de pessoas presas em Minas e avaliou as condições das unidades prisionais. Os magistrados analisaram em que fase se encontram os processos judiciais desses cidadãos e se eles têm, por exemplo, direito à progressão de regime. No mutirão também foram realizadas ações para tentar diminuir a superlotação nos presídios e garantir o cumprimento dos direitos dos presos. Uma das medidas foi a expansão das audiências de custódia a todas as comarcas do estado. A monitoração eletrônica, que antes só estava presente em Belo Horizonte, foi estendida a outras regiões. E o número de monitorados cresceu 21,57% no período. A análise da situação jurídica dos presos permitiu a concessão de progressões de regime, livramentos condicionais e extinção de penas. O levantamento mostra que, durante o trabalho, houve redução no número de pessoas encarceradas. De acordo com o relatório, entre janeiro e março de 2019, 41.370 pessoas ingressaram no sistema prisional. No mesmo período, deixaram o sistema um total de 39.429 pessoas. Os números representam um aumento de 1.941 presos no estado. Já no período de abril a junho de 2019, quando ocorreu o mutirão, 42.549 pessoas ingressaram no sistema prisional e 44.376 saíram dele, uma redução de 1.827 presos. O presidente do TJMG, desembargador Nelson Messias de Moraes, ressaltou que no estado existem aproximadamente 21.600 presos provisórios, o que corresponde a 1/3 do total de encarcerados em Minas. O que é um preso provisório? É aquele que está em julgamento na primeira instância ou que o processo já subiu para o tribunal ou já se encontra no STJ, na Suprema Corte. Isso é normal em qualquer lugar do mundo, um patamar desse de presos provisórios. Eu quero dizer para Minas Gerais que estou muito orgulhoso desse diagnóstico e muito orgulhoso da magistratura mineira, que fez um trabalho de fôlego e que deve ser reconhecido. Após a entrega do diagnóstico, o presidente do Tribunal Mineiro, o governador Romeu Zema e o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus Filho, assinaram um protocolo de intenções para a consolidação, incentivo e acompanhamento do trabalho das associações de proteção e assistência aos condenados em Minas. O TJMG vai disponibilizar mais de 19 milhões de reais para a construção e reforma das APACs, com a abertura de 1.600 vagas. O diretor executivo da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, Valdeci Ferreira, comemorou a iniciativa. Com esses recursos, iremos construir novas APACs, iremos aprimorar as APACs já existentes, consolidando assim a nossa metodologia. Os nossos juízes estão atuando no dia a dia para minimizar os problemas, junto com outros atores que são fundamentais,
Estamos construindo novas APACs, novos modelos de humanização de execução penal e os nossos magistrados estão atuando no sentido de manter absolutamente em dia o seu trabalho, porque tudo isso impacta positivamente no sistema. O governador Romeu Zema destacou o sucesso do modelo APAC e a importância do estudo para a elaboração de políticas públicas que ajudem a solucionar a crise enfrentada pelo sistema prisional de Minas Gerais. Os dados mais recentes revelam que o déficit de vagas chega a quase 90% no estado. Existem hoje, em Minas Gerais, cerca de 37 mil vagas para mais de 70 mil presos. É hora de descomplicar mais um termo jurídico. Hoje, o quadro ABC do Judiciário explica o que é petição. Petição, eu acho que é o pedido de benefício. Petição? Eu não sei. Superstição? Petista? Primeira coisa que na mente é os petistas. Petição? Competir. Petição é qualquer pedido escrito dirigido à justiça. A petição inicial, por exemplo, é o documento que inicia um processo. Outras petições podem ser apresentadas durante o processo para requerer o que é de interesse ou de direito das partes envolvidas na demanda judicial. Você sabia que documentos em língua estrangeira só têm valor legal no Brasil se forem acompanhados de uma tradução juramentada? Entenda no próximo bloco como funciona o trâmite processual e o trabalho dos tradutores. Voltamos em instantes. Você sabia que um documento em língua estrangeira só tem valor legal no Brasil se for acompanhado de uma tradução juramentada? Essa versão reproduz fielmente o conteúdo do texto original em português ou no idioma necessário. A tradução juramentada também pode ser requerida para o uso na justiça e o trabalho só pode ser desempenhado por um profissional habilitado. Confira na reportagem. Ler livros, consultar dicionários e estudar constantemente são pré-requisitos para o trabalho de Carolina. Ela é tradutora pública há 11 anos, habilitada no idioma espanhol, um ofício tão importante que só pode ser desempenhado por pessoas autorizadas pelo governo federal. E o ofício do tradutor público corresponde a exarar certidões de tradução pública para fazer que os documentos expedidos em língua estrangeira possam surtir os efeitos jurídicos esperados aqui no Brasil. Ou o contrário, caso o cliente tenha um documento em português e precise enviar a um outro país, nós também fazemos a tradução para que os efeitos jurídicos do documento possam também surtir os efeitos lá no outro país. Basicamente, o que nós fazemos, nós traduzimos habilitações, cartas rogatórias, peças processuais, procurações, certidões de nascimento, de casamento, às vezes seguros, tudo depende do objetivo do cliente. O decreto que regulamenta a profissão determina que o tradutor juramentado tenha mais de 21 anos, não seja negociante falido e reabilitado, seja cidadão brasileiro nato ou naturalizado e não esteja sendo processado nem tenha sido condenado por crime. Para trabalhar com esse tipo de tradução, é preciso passar em um concurso público. O tradutor juramentado, ele é um agente privado que presta um serviço público. Quando ele passa no concurso público, ele recebe do Estado a delegação da fé pública. E a partir desse momento, os documentos, as certidões de tradução que ele exara, elas têm o pressuposto de autenticidade, fidedignidade e oficialidade que um documento público demanda. Pela lei brasileira, nenhum documento emitido em outra língua terá validade em território nacional se não estiver acompanhado da tradução juramentada. Quem precisa desse serviço pode procurar os profissionais no site da Junta Comercial do estado onde mora.
No site também está a tabela dos emolumentos, que são os valores cobrados por cada tipo de serviço prestado pelos tradutores públicos. A secretária-geral da Junta Comercial de Minas Gerais explica o que deve ser observado antes de contratar um tradutor juramentado. Em geral, há um primeiro contato para saber se aquele profissional é habilitado. É uma providência que nós indicamos como segura e correta. Verificar, antes desse contato, se o tradutor se encontra em dia com suas obrigações, se encontra em exercício, se encontra matriculado. Essa informação será obtida por qualquer interessado no site. O artigo 5º da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, o foro por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é uma exceção ao que é estabelecido pela Carta Magna. Entenda na entrevista. Doutor Tiago, o que seria exatamente o foro privilegiado? O foro privilegiado, mais tecnicamente denominado de foro por prerrogativa de função, é uma consequência da organização do sistema judiciário na Constituição. Quando a Constituição define os órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, tribunais do Estado e federais e órgãos judiciais de primeiro grau, ela dá uma atribuição para cada um desses órgãos atrelado à própria lógica desse sistema, de modo que o foro por prerrogativa de função nada mais é do que definir que um determinado tribunal terá atribuição de julgar especificamente determinado fato delitivo. E quem exatamente tem direito ou oportunidade de se utilizar desse foro? A Constituição, quando define os órgãos do Poder Judiciário, os órgãos da jurisdição, ela define determinadas autoridades públicas cujo eventual processo se submete a esses órgãos. Então, por exemplo, parlamentares, governadores de Estado, chefes das Forças Armadas se submetem à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. De outro lado, governadores de Estado também se submetem à jurisdição do Superior Tribunal de Justiça e por assim sucessivamente. E em quais situações específicas esse foro pode ser aplicado? Por exemplo, em que tipo de caso, que tipo de crime? O Supremo Tribunal Federal tinha uma posição histórica até maio de 2018, no sentido de que a assunção do cargo faria com que todo e qualquer fato delitivo, independentemente de estar ou não vinculado ao exercício do cargo, independentemente de ser ou não contemporâneo com o exercício do cargo, deveria ser submetido ao foro por prerrogativa de função. Essa era uma posição histórica que restou substancialmente alterada em maio de 2018, a partir de quando o Supremo estabeleceu duas condições para o reconhecimento do foro por prerrogativa de função. A primeira é que o fato tem que ser relacionado diretamente com o exercício do cargo. A segunda é que o fato tem que ter sido praticado no exercício do cargo, de modo que uma infração penal, por exemplo, de violência doméstica, de regra, não está relacionada ao exercício do cargo, mesmo que ele seja contemporânea, de modo que, quanto a essa, por exemplo, não haveria foro por prerrogativa de função. Então, em resumo, a utilização desse foro tem um prazo de validade, tem um período de vigência. Exatamente. Com a cessação do exercício do cargo, cessa o foro por prerrogativa de função e, portanto, cessa a competência daquele tribunal para processar e julgar. Em Belo Horizonte, crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes são atendidos em uma vara especializada. Inaugurada há pouco mais de um ano, o espaço conta com uma sala apropriada, que garante a privacidade da vítima e com a atuação de profissionais preparados para realizar a escuta ou tomar o depoimento dos menores de idade. Até meados de 2018, os processos tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas de crimes tramitavam em varas criminais comuns. A criação de uma vara especializada atende ao proposto pela Lei 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia dos direitos do público infanto-juvenil. Com a criação da vara, esses processos passaram a ser prioridade absoluta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o põe entre os tribunais de vanguarda que criou uma vara especializada, é a primeira do Estado. A vara é responsável por resolver casos de lesão corporal, grave ameaça, mas em primeiro plano os crimes de natureza sexual, conforme resolução publicada pelo TJMG.
90% dos casos que chegam aqui são de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A Vara tem hoje um acervo de 3.500 processos e realiza uma média de 70 audiências ao mês. A Vara conta com a sala de depoimento especial desenvolvida para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de crimes. A criança fica aqui acompanhada por uma psicóloga, enquanto que do outro lado ela é vista por meio de câmeras, pela juíza, escrivã, promotora e advogados. Ainda no período de intimação, a criança recebe em casa uma cartilha explicando como é o depoimento. O material foi desenvolvido pela equipe de psicólogas do local, em parceria com técnicas judiciais do Rio Grande do Sul. O ponto-chave do depoimento especial é a gente convidar a criança a relatar livremente, sem interferências, sem perguntas que possam induzir a criança de alguma forma a dizer de um lado ou de outro, sem colocar palavras na boca da criança, né? É um convite à criança mesmo a dizer abertamente aquilo que pode ou não ter acontecido com ela, né? E a criança se sente realmente livre para dizer aquilo que ela tem para dizer. O sucesso tem sido, assim, muito maior do que eu imaginava. A promotora acredita que a Vara possibilita medidas judiciais mais específicas. O trabalho da equipe especializada auxilia na obtenção de provas mais decisivas e, consequentemente, no combate à impunidade. E a gente via também que, como a criança não era ouvida, a prova contra o agressor acabava sendo muito fraca, porque não tinha testemunha. E, assim, a impunidade era gigantesca. A ponto assim, nossa, como que a gente faz? E então a gente ficava só nas medidas cíveis de encaminhamento para a família substituta, tudo mais. E aí a gente começou a pensar, a gente tem que ter uma vara especializada, com profissionais especialistas numa matéria assim tão delicada em termos de prova penal, e a gente precisa ouvir de uma forma protegida. É muito mais protegido e é muito mais respeitoso. Após os comerciais, o Justiça em Questão apresenta uma reportagem sobre motoristas que batem em postes de iluminação e são obrigados a pagar o conserto. Voltamos já. Você está assistindo ao Justiça em Questão. Conheça agora as decisões que ganharam destaque no Judiciário de Minas Gerais. Uma educadora física receberá R$20 mil da Faculdade Estácio de Sá de Belo Horizonte. Ela sofreu perseguições durante a graduação por sua orientação sexual. A jovem discutiu com um colega porque se sentiu ofendida com comentários dele em sala de aula. Após o episódio, ela passou a receber mensagens de perfis falsos em redes sociais e bilhetes com ofensas e ameaças. Segundo a vítima, apesar de ter sido informada e acionada várias vezes, a instituição não tomou providências. O Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da Comarca da Capital condenou o centro de ensino a pagar R$ 7.500. As partes recorreram. A turma recursal de jurisdição exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, por maioria, aumentou a indenização. Os juízes consideraram que a estudante sofreu bullying e que a escola demorou a dar uma solução para o caso. A 18ª Câmara Cível do Judiciário Estadual Mineiro condenou a Petrobras e um posto de gasolina Sabino, em Caratinga, a indenizar uma família em R$ 50 mil. A casa deles ficava num terreno que foi atingido por um vazamento de óleo diesel. O solo e a água que consumiam, provenientes de cisterna, foram contaminados. As duas empresas foram condenadas, mas recorreram da sentença.
O relator do recurso, desembargador Arnaldo Maciel, frisou que o incidente causou dano ambiental e trouxe desconforto, angústia e aflição aos donos do imóvel. Ele foi acompanhado pelos desembargadores João Câncio e Sérgio André da Fonseca Xavier. A empresa aérea Gol vai ter que compensar uma idosa devido a um longo atraso do voo. A 16ª Câmara Cível do TJMG manteve sentença da 27ª Vara Cível de Belo Horizonte, que fixou indenização de R$ 4.000 pelo dano moral. A mulher viajou de Porto Alegre para Belo Horizonte. A previsão era de 6 horas de viagem até o destino final. Mas a companhia aérea modificou o itinerário sem aviso e fez várias escalas, alongando o tempo de trajeto para 16 horas. Os desembargadores Marcos Henrique Caldeira Brant, Otávio Portes e José Marcos Rodrigues Vieira consideraram que a demora impôs aos passageiros estresse psicológico, constrangimento e cansaço. Quando o motorista bate em um poste de iluminação e causa algum tipo de dano ao equipamento, ele pode ser obrigado a arcar com os custos do conserto. Veja na reportagem de Silvana Monteiro. Dados da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, mostram que em 2018 houve mais de 3.200 batidas de veículos em postes. De janeiro a junho de 2019, foram mais de 1.100 ocorrências dessa natureza no estado. O primeiro passo é chegar e conter a ocorrência. O que significa isso? É restabelecer a energia para os clientes, né? Então, muitas vezes é feita uma escora provisória, porque muitas vezes ocorrem aborroamentos e esses postes podem cair ou ficar suspensos. E, posteriormente, ocorre uma substituição definitiva, como está acontecendo aqui agora. Esses postes estavam escorados provisoriamente e agora estão sendo trocados definitivamente. A troca desse gigante aí leva mais ou menos 3 horas e envolve uma série de profissionais. Pois além da base, que é feita de concreto, é preciso tirar também os fios. E não é só a fiação da concessionária de energia, não. É também TV a cabo, internet e telefonia. Além do tempo da troca, o prazo para o restabelecimento de todos os serviços é de 7 horas. O custo com a mudança do equipamento fica em torno de R$ 3.600, valor que a empresa vai cobrar do responsável pela batida. Então a orientação realmente é que o agente causador procure a empresa e procure sanar e resolver as pendências financeiras decorrentes desse prejuízo, desse aborramento dos postes. E se não, a empresa pode procurar, pelos seus meios jurídicos, pode ir atrás desses agentes, dessas pessoas e pleitear, né, o ressarcimento desses valores. Mas será que o cidadão é mesmo obrigado a pagar essas taxas? Digamos que dá batida num poste. Decorre aí o estrago, dano em outro veículo, ou até pessoas, a pessoa, desde que tenha culpa naquele evento, ela tem que ressarcir esses danos. Então, essa cobrança que a concessionária, no caso nosso, é uma só, a concessionária de serviço público, que é a CEMIG, ela tem esse dano no poste, ela pode se ressarcir através da cobrança desses valores que alguém deu causa. Além dos transtornos causados à população pela interrupção dos serviços, a empresa de energia estima uma perda anual de R$ 10 milhões. Ninguém ganha com isso, todo mundo, inclusive o agente, a gente compreende que o agente não bate por querer, mas há de se enfatizar a necessidade a importância da atenção, né, porque o prejuízo é certo para todas as pessoas. Em alguns casos, o cidadão pode recorrer da cobrança. A questão da responsabilidade civil, ela decorre do ato ilícito. Se eu bato num poste, o poste está lá parado. Se eu faço a batida e bato num poste e causo estrago, o poste não tem culpa de estar lá parado. Alguém deu causa para aquilo ali. Se eu entendo que não sou eu, ele tem que trazer aquele que efetivamente deu causa ao acidente. Então, em virtude disso, é que ele pode recorrer alegando que ele não deu causa àquilo ali. E aí depende da concessionária, acolher ou não a sua defesa. Caso não seja acolhido, obviamente que ele pode, entendendo dessa forma, ele pode ajuizar a ação para se eximir desse débito. A concessionária
ela vai ajuizar ação própria de cobrança, consequentemente, tendo uma sentença, ela vai cumprir aquilo ali e a pessoa pode ter seus bens penhorados, bloqueados, valores e até mesmo o nome negativado nos sistemas hoje de proteção ao crédito. O Justiça em Questão também está na internet. O conteúdo desta e de outras edições do programa pode ser acessado no portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão ou visite nosso canal no YouTube. Comente, proponha temas e participe do programa. Envie um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço e até a próxima edição.